Graça e paz, irmãos, bom dia. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11 até o 14. E a palavra diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém, amados? Graças a Deus por essa porção das Escrituras. Que o Senhor possa nos trazer luz sobre ela, né? Para que nós possamos enxergar a luz para nós mesmos, a nossa própria vida, com essa porção. Nessa época em que Jeremias profetizou essas coisas para o povo, era um tempo difícil, um tempo de cativeiro, um tempo em que Deus permitiu que os inimigos os derrotassem e os levassem cativo de Jerusalém para a Babilônia. Amados, Israel era um povo que tinha orgulho de uma pátria, tinha orgulho de um Deus vivo, um Deus presente, uma nação escolhida, separada, para ter um Deus diferente de todos aqueles criados pelos homens na terra. Eles tinham um Deus criador de todas as coisas, e eles puderam ter e ver diante deles, em inúmeras batalhas e lutas, o quanto que Deus era poderoso e o quanto Deus protegia e guardava suas vidas. Mas com o tempo, amados, o povo foi se distanciando, foi tomando para si outros deuses, muitos se tornaram idólatras, se afastaram do Senhor, contaminaram as suas vidas, e desobedeceram em muitas coisas que o Senhor os tinha deixado escrito para que eles pudessem saber e conhecer a vontade de Deus para com eles. Então, por causa dessa desobediência, por causa dessa resistência em aceitar os preceitos que Deus tinha passado, por causa das idolatrias, os inimigos se levantaram, suscitados pelo próprio Deus para disciplinar o seu povo, e eles foram vencidos e derrotados, e a cidade foi tomada, o templo destruído, os utensílios e os móveis da casa do Senhor foram roubados, levados, e eles foram levados de maneira vergonhosa em cativeiro. Então, amados, se nós vermos nesse momento em que Jeremias fala essa mensagem para o povo, com certeza o povo estava abatido, derrotado, confundido. Muitos com certeza arrependidos de seus pecados, outros envergonhados, outros sentindo-se culpados, o peso da culpa por não terem
seguido o caminho da verdade, o caminho que Deus queria para eles, e seguido o próprio coração. Amados, era uma situação difícil e eu penso que os pensamentos deles deviam ser pensamentos muito negativos sobre eles mesmos. A visão que eles estavam tendo eram visões negativas quanto ao futuro, não conseguiam ver o fim que tudo aquilo iria trazer para suas famílias, seus entes queridos, que também foram levados cativos, alguns morreram na batalha. Então, naquele momento, Deus levantou Jeremias para confortá-los e dizer a eles: bem sei eu os pensamentos que penso de vós. Quer dizer, porque vocês imaginam nos seus corações, nos seus pensamentos, coisas como se eu tivesse desejando esse mal para vocês. Não, eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quer dizer, para que vocês tenham esperança, para que vocês tenham fé em mim. Amados, nós nunca podemos deixar de confiar que Deus nos ama. E prova disso é que o Senhor Jesus morreu por nós, nós ainda sendo pecadores, sendo rebeldes, sendo duros de coração. Mesmo assim, amados, Ele desceu a essa baixa terra, passou por um processo de muita dor durante a crucificação, morreu perdoando os nossos pecados, orando, intercedendo ao Pai pelas nossas misérias, pelas nossas fraquezas, imperfeições, pela nossa ignorância, e nos amou de tal maneira que ressuscitou para nos trazer vida, para nos resgatar das mãos do nosso inimigo. E hoje o Espírito do Senhor está sobre nós, sobre todos aqueles que o invocam, sobre todos aqueles que o buscam. Às vezes, diante de uma dificuldade, situação, a gente pensa: Deus não está me ouvindo, nada muda. Eu oro, mas não vejo respostas. Mas aqui está uma chave, amados. Uma chave que nós precisamos atentar. Que fala assim, olha: orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração significa que nós devemos tocar os limites da nossa alma em relação àquela situação diante do Senhor. Porque às vezes, amado, nós oramos e reservamos dentro de nós aquilo que queremos para nós mesmos, não entregamos todas as coisas e queremos guardar dentro de nós ainda algumas coisas que Deus não agrada. Ananias e Safira também não foram sinceros e por conta disso eles morreram diante do Espírito do Senhor.
Então, amados, quando nós invocamos a Deus, nós devemos entender e saber que estamos indo diante da terceira pessoa da deidade, o Espírito Santo, que é onisciente, onipresente e onipotente e conhece todas as coisas, que esteve junto com o Pai, com o Filho, desde a fundação do mundo e que criou todas as coisas, guiados pela palavra, pelo verbo que estava com o Pai. Amados, nós devemos acreditar, conforme diz as Escrituras, que nós o buscarmos, de todo o nosso coração, nós vamos ser achados. E acharemos Deus também. O verso seguinte diz: e serei achado de vós, diz o Senhor. Eu, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e terra, posso ser encontrado quando você me invocar e me buscar de todo o vosso coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Então o Senhor, através dessa palavra, Ele trouxe ao coração de um povo que estava em cativeiro fé e esperança, que a mudança deveria partir deles mesmos, porque eles haviam se distanciado, eles deixaram a verdade, deixaram a presença de Deus para buscar nas idolatrias das nações em volta aquilo que pudesse suprir a vida deles, esquecendo que Deus é o nosso provedor. Então, amados, o Senhor trouxe fé, trouxe esperança e ainda disse: farei voltar os vossos cativos. Quer dizer, farei voltar aqueles que você ama, farei voltar aqueles que foram levados e arrastados para lugares que você nunca desejou que eles estivessem. Farei com que eles tornem e vou congregá-los novamente, quer dizer, vou trazê-los para perto de mim, de todos os lugares, quer dizer, não importa a situação que aquela pessoa que você ama tanto, ou aquela situação que você vê sem solução, aquela causa perdida, não importa a situação, Deus, Ele trará de volta e restituirá, tudo aquilo que foi espalhado, tudo aquilo que foi levado embora, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi destruído. O Senhor faz aqui uma restauração. Então eles não tinham que ter pensamentos negativos acerca de nada na vida deles, porque os pensamentos de Deus para eles não eram negativos, ao contrário, o Senhor disciplinou por um momento por causa do amor que tinha por eles, mas o Senhor desejava ainda dar de novo a eles o bem que Ele sempre desejou. Então, amados, nós precisamos ver que às vezes nós passamos lutas e provas, nos sentimos aprisionados, encarcerados, e nós nos rendemos àqueles sentimentos de prostração, aqueles sentimentos de derrota, de fracasso. Deixamos o desânimo tomar conta da nossa alma, deixamos as pessoas em volta de nós ditarem sobre a nossa vida, muitas vezes, aquilo que nós nem desejamos, e nós acabamos sendo conduzidos porque não temos força para buscar o alvo que nós desejamos, o bem que queremos para nós, Nós não vamos atrás de renovar as nossas forças espirituais
aos pés daquele que é o único que pode nos fortalecer e dar ajuda verdadeira. Então nós passamos por lutas e batalhas espirituais. Mas hoje, amados, nós temos disponível para nós, junto de nós, e Ele está perto de todo aquele que o invocar, o Senhor que venceu todas as coisas, venceu Satanás, venceu o mundo, para estar do nosso lado, para estar junto conosco, todos os dias da nossa vida, para nos levar adiante, para nos fazer vencer, se assim nós desejarmos e não desanimarmos e não voltarmos para trás. A palavra diz que se formos firmes e fiéis e guardarmos os conselhos e as palavras que Ele nos ensina, e Ele nos convida a buscar dEle ensinamentos, porque Ele é um bom mestre, um mestre e um bom pastor que deu a sua vida por nós. E Ele é manso e humilde, e a única intenção dEle é nos levar de volta ao Pai, a posição que desde o princípio Deus nos criou para estarmos numa vida plena, cheia de virtude, cheia de comunhão, cheia de autoridade, cheia de poder, de prosperidade, de alegria. Amados, nessa manhã, por essa palavra, o Senhor precisa alcançar pessoas que estão ouvindo essa mensagem e que está enclausurado em si mesmo, ou portas trancadas dentro de quarto, sofrendo depressões, opressões, manipulações, perseguições, está em cativeiro e não sabe o que fazer. Nessa manhã, Deus nos convida para nós orarmos e buscarmos todo o nosso coração, porque o Senhor é aquele que nos ouve. Os ouvidos do Senhor estão abertos para escutar aquele que clama. A Bíblia diz isso, devemos confiar que o Senhor está perto. Quando nós invocamos, o seu braço estende-se para nós, para nos abraçar, para nos levantar, para nos apoiar. Se estamos passando por provas, por lutas, Ele passa junto conosco. Ele está conosco o tempo todo. Amados, e essa promessa, saiba, meu querido, que não é só para você que ouve. Essa promessa também é para os seus familiares, é para os seus amigos, aqueles que você ama, é para as pessoas da tua família, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, não importa, creia. Se você está bem, ótimo, mas ore por aquele que necessita. Levante-se, coloque-se na brecha para ajudar, interceder aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão padecendo, aqueles que estão ficando para trás, aqueles que já não congregam mais, aqueles que por um motivo ou por outro perderam suas forças, aqueles que estão feridos, cansados e abatidos. Amados, você está forte, olha, cuidado, não caia, né? Que bom que você está forte. Então, se você está forte, estenda seu braço na forma de oração, na forma de uma visita, e vá buscar aquele que está fraco. Vá levar a mensagem àquele que precisa. Vá levar a fé, a esperança. E diga a Ele:
Olha, os pensamentos de Deus são mais elevados. Os pensamentos de Deus a seu respeito é para que você seja liberto, seja salvo, seja curado, seja um vencedor. Os pensamentos de Deus a seu respeito é para que um dia você esteja com Ele na glória eternamente. Deus, Ele nunca nos abandonou. Nunca nos abandona, nunca nos deixa. Deus, Ele está acessível a nós. Isso é uma boa notícia para levarmos, isso é uma boa notícia para falarmos para dentro das pessoas que estão em necessidade, que estão sofrendo. Então, nessa manhã, eu peço que você se humilhe diante do Senhor. Se você está passando alguma prova, alguma luta, faça um voto, prometa a Deus que as coisas que Deus mostrar e revelar para você, fizer você sentir no coração que não está agradando ou que está impedindo você estar na presença dEle, você vai deixar, você vai abandonar essas coisas e se entregar de todo o coração. Um coração completo, um coração disposto, agrada a Deus. Um coração que busca, né? Então, amados, o Senhor, Ele tem prazer em estar conosco, se relacionando, e Ele quer que você tenha fé nele, que você deixa os ídolos, deixa o mau caminho, deixa de ouvir palavras de espíritos enganadores, que tenha os ouvidos atentos, que você leia as Escrituras e busque conhecer o que Deus deixou escrito para nosso conhecimento e para nos dar discernimento. Amados, nós precisamos entender que Deus é sempre bom e é por causa dos nossos pecados, é por causa das nossas falhas, fraquezas, imperfeições, é que nós padecemos. Mas o Senhor é aquele que não olha para a nossa situação, está sempre pronto a nos receber, a nos acolher, a cuidar de nós, como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Ele não nos desampara e Ele não te deixa nas mãos do seu inimigo, a não ser que você decida no seu coração a estar nesse mundo de pecado e debaixo das consequências, né, que inevitavelmente virá. Então é necessário, amados, que os sentimentos negativos de culpa, eles devem ser acompanhados de arrependimento, para que nós possamos receber a salvação. E na nossa salvação, nós estaremos também de pé diante de Deus. Pequenininho, é verdade, mas de pé diante de Deus, fazendo a sua vontade, orando e intercedendo, sendo luz nesse mundo, auxiliando aqueles que estão em necessidade, buscando os perdidos, sarando as feridas daqueles que estão sofrendo, né, em sua alma e às vezes até fisicamente. Então, assim diz o Senhor para nós nessa manhã: os pensamentos que tenho a vosso respeito não são para o mal, mas para o seu bem. Creia nisso. Que Deus te abençoe, que te guarde, que te prospere durante essa semana,
que você possa meditar nessa mensagem, nessa palavra, que você possa permitir que o Senhor se deixe achar através de uma oração sincera e verdadeira, de um coração integralmente disposto a segui-lo, a fazer a sua vontade e obedecê-lo. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal e de toda aparência do mal. Amém, amados? Fique na santa paz de Deus. Deus te abençoe.